Olá, queridos de Deus da PIB de Jandira, que bênção poder partilhar com vocês esse momento tão especial para a vida da igreja e com esse tema tão pertinente que tem tudo a ver com a nossa existência como igreja, como discípulos de Jesus Cristo, que é levarmos as boas notícias de esperança. É isso que o mundo precisa e foi para isso que Jesus Cristo veio. Quero de forma objetiva, porque essa devocional atende a esse propósito, pontuar, resumir o sentimento que esse texto nos traz. Jesus orientando os seus discípulos para que eles não tivessem o mesmo comportamento dos religiosos do seu tempo, porque a missão de Cristo é libertar e só libertamos quando há verdade em nós, e a verdade ela alimenta a esperança no bem, a esperança no poder que vai transformar as pessoas. Destaco para vocês do capítulo 6 de Lucas, que estudaremos de 27 a 42, os versos 27 e 28, que dizem estes versos: mas a vós que ouveis digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E o verso 31, Jesus nos dá a lei áurea dos relacionamentos. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-o vós também. Ou seja, hajamos com reciprocidade, dando às pessoas o parâmetro pelo modo como nós queremos ser tratados. E somos agentes dessa esperança, como nos propõe o tema da nossa mensagem, quando de fato vivemos esta coerência de vida cristã, que é o que nós chamamos. A ideia do texto, a ideia da mensagem é nos provocar, nos desafiar a que nós derrotemos as injustiças essas que na verdade estão dentro de nós, porque agimos com injustiça para com o próximo, nem sempre porque o próximo nos cometeu alguma injustiça, mas porque a injustiça está em nós, bem como agimos com justiça, com retidão, com correção para com o próximo, não em função do próximo, mas porque esse sentimento, esse valor está em nós de justiça, de retidão e de correção. E quando nós agimos deste modo pelo bem de Cristo que está em nós, nós derrotamos as injustiças que estão encravanhadas em nossos corações e traduzo como essas injustiças todos os sentimentos de amargura, de fel, de coisas ruins que de alguma forma nós fomos deixando sedimentar dentro do nosso coração, enraizar dentro do nosso coração. E quando não damos lugar a essas raízes, as alimentando para que elas sejam cada vez mais fortes, e sim a raiz da verdade de Cristo que habita em nós, do amor de Cristo que habita em nós, do bem da pessoa de Cristo que habita em nós, o que vai sair do nosso coração é de fato toda a virtude do Espírito de Deus que aponta para a esperança que está em nós, que é a esperança de vida abundante e eterna em Jesus Cristo, que é a esperança da glória do próprio Cristo, que humilhado diante dos homens foi exaltado na presença do Pai, que é o que nós devemos buscar, é a nossa esperança. No mundo teremos aflições, teremos lutas, e como a própria palavra diz nesse texto, se você ler todo o capítulo 6, ele traz as bem-aventuranças, a semelhança do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos e injuriados por causa do bem de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Essa mesma pregação da boa notícia de esperança para alguns causa desconforto, aversão, gerando até perseguição sobre nós que somos os mensageiros de palavra e
de vida, mas isso deve renovar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa força, porque justamente em perseverarmos no bem, não permitindo que o mal tome conta do nosso coração e se transforme em ação contra quem quer que seja, nós sinalizamos para as pessoas que vale a pena crer na esperança cristã. Esperança que já aconteceu no cumprimento da profecia, quando Cristo veio, viveu, morreu, venceu a tudo e a todos, inclusive a morte, para nos garantir a ressurreição, e está em nós a verdade que se confirma pela nossa própria conversão e vida, conforme o caráter de Cristo, e esperança que aponta para o futuro. Portanto, sempre que vivemos o bem de Cristo, estamos dando esperança para que outros vivam aquilo que estamos vivendo e esperem aquilo que nós estamos esperando, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso nos console, nos anime, nos fortaleça, para que não desistamos da esperança que faz com que hoje já a vivamos pela fé, segundo a vontade de Deus, que perseguimos, que praticamos, que é bênção sobre nós, obediência nós devida a Deus, mas também que abençoa aqueles que estão à nossa volta, não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem de Cristo que está em nós. Quando isso vivemos, anunciamos a esperança possível, acessível a todos que crerem em Jesus. Esperança que não desaponta, mas aponta para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, fé pela qual vivemos. Que Deus nos abençoe.